Olá, seja bem-vindo ao AgroMais Entrevista, numa entrevista muito especial, exclusiva aqui com a gente no AgroMais, com o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. Ministro, primeiro, muito obrigada. Gente, foi prontamente, assim, o atendimento de vamos conversar com o AgroMais, logo depois do lançamento do programa Terra da Gente, que é o programa de reforma agrária que esse governo pretende agora começar a implementar. Mas, ministro, eu quero voltar algumas casas para trás. Nós temos no Brasil um problema crônico relativo à reforma agrária. E parece um pouco ironia, porque o Brasil tem muita terra. Nós temos espaço. A gente produz em 8, 9% do território a nossa agricultura, pecuária 20 e pouco por cento, tem bastante área aí de pecuária ociosa, tanto que tem programas, né, de recuperação de pastagem degradada. E, ao mesmo tempo, existe uma demanda muito grande, principalmente de movimentos como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, por reforma agrária. E a gente vê que isso vem lá de trás, né? Nós tivemos aí já no começo do Brasil um estabelecimento de latifúndio, Seis Marias, capitanias hereditárias, enfim. E de lá para cá, a gente percebe que o problema não se resolveu. Teve criação do INCRA na década de 70, tentando resolver isso, porque era colonização e reforma agrária, mas a gente parece que não vê fim nesse problema. Como é que tá? Dá um panorama geral para a gente, por gentileza, dessa situação. Então, Samanta, quero te agradecer pelo convite para participar do programa Agro Mais Entrevista e dizer para você que nós temos uma estrutura agrária no Brasil muito desigual. Um pouco mais que 1% das propriedades concentram 60% do território agrário. E quase 67% das propriedades concentram nada mais que 8, 9%. Então você tem poucas propriedades com muita terra e muitas propriedades com pouca terra. E o que gera? Esse minifúndio, ele gera a seguinte situação: uma família, pai e mãe e 4 filhos, às vezes um só pode explorar aquela propriedade, 3 não poderão. Então essas 3 pessoas serão ou pessoas que vão morar nas periferias dos grandes centros urbanos, em situação muito delicada, em morros, em costas, como a gente viu em São Sebastião, em Petrópolis, em outros lugares, ou eles vão ser agricultores, como eles querem ser agricultores. E muitos desses querem ser agricultores. Hoje no Brasil você tem muita gente morando em acampamentos. Crianças que nascem debaixo de lona e ali se criam, sem toalete, sem casa, sem nenhuma perspectiva de desenvolvimento. E o programa de reforma agrária é algo que está na Constituição Federal, está lá a previsão para a realização da reforma agrária. Por essa razão, o Estado entra para equilibrar esse jogo. Como você disse, tem raízes históricas, né, das capitanias hereditárias. Grandes parcelas de áreas foram doadas pela coroa portuguesa para famílias brasileiras. As Sesmarias, enfim, é uma tradição. E no Brasil não houve reforma agrária de grande intensidade na sua história. O presidente Lula, no seu primeiro governo, fez um grande programa de reforma agrária nos 8 anos. E junto com a presidenta Dilma, fizeram um programa forte de reforma agrária. Esse tema da reforma agrária é um tema difícil. O Getúlio, ele viveu, por esse e outros programas, um cerco político que o levou ao suicídio. O Jean Goulart, por esse e por outras reformas, ele também foi derrubado, né? O Lula, olha o que aconteceu com ele, olha o que aconteceu com a Dilma. Nós queremos fazer uma reforma agrária porque um dos problemas do conflito agrário brasileiro é a violência, né? E o presidente anterior, ele estimulou que o povo se armasse. E o número de mortes no campo no Brasil é alto, é alto. Não é um lugar seguro ultimamente, né? Então o que está acontecendo? Nós estamos atuando para obtenção de paz no campo. Nós temos que ter paz no campo. Por isso a gente recriou a ouvidoria agrária, recriamos a Câmara de Conciliação Agrária do INCRA, e ambas estão atuando para diminuir conflitos, para superação de conflitos, para
atuar sobre os conflitos agudos que nós estamos vivendo no país. Nesses termos, nós estamos trabalhando e a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, todo ano ela divulga um índice de mortes no campo. E eu já sei, porque eles têm uma nota reconhecendo que diminuíram as mortes no campo no Brasil, e certamente foi a entrada do governo federal para conciliação, para impedir os conflitos, para superá-los, para apresentar também a face do Estado, para dizer, não é aqui que resolve na mão armada aqui, vamos resolver com paz e com políticas. E a política de assentamento, de reforma agrária, de disponibilização de terra é uma política que pode desenvolver essas pessoas. Aliás, eu quero dialogar aqui com o Brasil incluído, né? O que teria sido os japoneses no Brasil se eles não tivessem tido a oportunidade de ter terra? O que teria sido dos italianos? Eles foram assentados. Toda aquela Serra Gaúcha foi assentamento feito para os italianos pobres e deu aquele sucesso. Os alemães no Brasil, que sucesso, né? Só que a gente tem que continuar, não pode parar. E às vezes tem uma tendência de quem já ganhou e desenvolveu de se afastar daquele que ainda não ganhou e desenvolveu, né? Então nós temos que tratar todos, né? Eu tenho 6 filhos. Os meus filhos eu trato igualmente. Você sempre tem um pouquinho para dar para cada um de atenção e de todo tipo de cuidado, não é isso? E no Brasil a gente tem que cuidar de todos os brasileiros. Então, quem é o público que a gente quer atender? Nós queremos atender essas pessoas que estão acampadas há muitos anos no campo brasileiro, em beira de estrada, estão acampadas em beira de rodovias, de ferrovias. O senhor não acha que bem nesse ponto, dentro desses acampamentos existem aqueles que sim, são essas pessoas que por algum motivo estão sem terra porque já vieram de um minifúndio que não teve mais como dividir, mas também tem gente que não tem nada a ver com terra, que não tem aptidão e que aproveita de um movimento para uso político ou para se locupletar. Existe forma de dividir esse joio do trigo? Claro, você tem que peneirar. E ao peneirar nós temos critérios. E os critérios foram construídos em editais. E somos todos fiscalizados por isso, né? Portanto, quem não é agricultor não vai ser selecionado, tá certo? Se tem alguém lá que já tem meios de vida e queira se aproveitar, não vai ser selecionado para estar naquele movimento, não é? E a gente quer que esses assentamentos eles possam nascer eu estou trazendo uma imagem que é muito comum, em berço de ouro. O que é berço de ouro? Não é só terra, é crédito de instalação, é moradia, é água, é luz, é também crédito, conectividade, máquinas, né? Agroindústria, cooperativas. Então você tem um conjunto de ações que você tem que fazer para que esse agricultor se desenvolva e possa ser igual aos italianos que chegaram aqui, os japoneses lá que chegaram aqui. Lá no Paraná tem um monte, lá em Santa Catarina a gente acompanha. Ministro, ainda sem entrar no programa atual, quando nós olhamos esse histórico de reforma agrária do Brasil, a gente percebe muitos assentamentos. E aí, falando de programa de segurança no campo, pegando um gancho aí com o que o senhor falou, nós temos problema das invasões, que a gente percebe que há uma reprovação por parte do governo, que não há apoio por parte do governo, mas que acabam acontecendo. Tivemos recentemente invasão, inclusive em sede da Embrapa, enfim, que diminui essa questão da segurança no campo. E o que eu estranho é assim, esse governo recebe os movimentos, esse governo olha para os pleitos, né, discute na mesa por que ainda ocorrem invasões. E emendado nessa resposta, eu queria que viesse essa segunda questão da análise do histórico. Desde então, né, de quando esse governo, e aí nós estamos falando de Lula 1 a 15, 16 anos atrás,
não houve um progresso no sentido de formas de reivindicar a essas invasões, e esses assentamentos hoje estão com condição? A gente pode voltar para alguns assentamentos que foram feitos e dizer isso aqui deu certo? Olha, como tudo na vida, tem assentamentos que vão muito bem e tem outros assentamentos que não receberam o conjunto de políticas públicas e têm deficiência. Nós não podemos dizer que é um mundo maravilhoso. Eu vou mostrar para você que tem cooperativas de assentados que produzem leites e derivados. Eu fui lá numa cooperativa do MST no Paraná, ele produz leites e derivados. Fui também em Quixeramobim, no Nordeste, produz leites e derivados, né? E vende para alimentação escolar, né? Eu vi de arroz orgânico, vi de soja orgânica, e você tem da Unicafes, que é ligada à Contag, uma agroindústria excepcional. Você tem uma estratégia na Bahia para a agroindústria excepcional. Então, nós temos coisas muito boas, né? E temos também aqueles que não receberam o conjunto das políticas em maior dificuldade, mas tem que, se eles não receberem naquele tempo, podem receber agora, certo? Bom, além disso, o que a gente tem que pensar sobre esse tema, né? Esse tema, ele requer a conscientização da sociedade brasileira que a melhor forma de inserção do ser humano é pela via econômica. Eu gostaria, inclusive, de deixar gravada essa parte, viu, pessoal? É isso. Vamos deixar gravada essa parte, a melhor forma forma de inserção do ser humano é pela via econômica. Sem dúvida. Ou é pelo emprego, ou pela possibilidade dele ser um agricultor, ele ser um empreendedor. Produção. É por produção. Então, é isso que nós estamos fazendo. E nós estamos trazendo para isso assistência técnica, o apoio dos institutos federais, o apoio das escolas de agricultura, a Exalc. Nós estamos travando um convênio com a Exalc, com a Luiz de Queiroz, com a agronomia da Unesp, com a agronomia das escolas de agronomia do Brasil inteiro. Por isso, nós queremos que nasçam em berço esplêndido com terra, crédito, assistência técnica boa, porque o campo hoje está muito tecnificado. Sem dúvida. Isso já é o programa Terra da Gente. É o programa Terra da Gente. Eu vou deixar para falar dele daqui a pouquinho. Depois do intervalo, fica aí, a gente já volta. E nós estamos de volta com o Agromais Entrevista, numa conversa super especial com o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário. Nós começamos falando de todo um imbróglio histórico que o Brasil já tem, né, ministro, com relação às questões de reforma agrária, e a gente vai entrar agora num programa que foi lançado agora super recentemente, o programa Terra da Gente. Há muita esperança em cima desse programa, viu, ministro? Que bom, Que Samanta. Deus lhe ilumine. Amém. A todos nós. A todos nós. Vamos lá, vamos começar. Então, a gente falou que tem problema que não basta só a terra, a gente precisa ter o aparato, a assistência técnica, o crédito, o suporte a esse produtor. A gente precisa olhar esse histórico também, porque muitas vezes aquele assentamento naquela região é um problema. Nós temos bons exemplos, temos maus exemplos. Por que esse programa é diferente? Ele é diferente, Samanta, porque inicialmente nós estamos definindo claramente os seus objetivos. Se você me permitir, Claro, por favor. o objetivo é mais acesso à terra. O outro objetivo é paz no campo, como eu já falei no bloco anterior. Inclusão produtiva. Inclusão pela via produtiva. Produção de alimentos saudáveis e diversificados. O Brasil, no momento que o povo começa a ganhar mais, inflação de alimentos, né? E nós temos que garantir que o preço dos alimentos não comam a capacidade de ganho do povo brasileiro, a renda do povo brasileiro. Então nós temos que produzir mais alimentos. Está claro que nesse janeiro, fevereiro, o povo começou a ganhar mais, salário mínimo aumentou, Bolsa Família aumentou, os empregos foram criados no governo do presidente Lula e muita gente foi comprar o arroz e o feijão, subiram de preço. Nós temos que estimular a produção de arroz, feijão, ovos,
frutas, legumes que estão na mesa do povo brasileiro, né? Nós também temos o objetivo de diminuir as desigualdades sociais. E é por isso que a gente quer muita assistência técnica, crédito e atenção a esses trabalhadores. Superação da fome e da pobreza no Brasil. O que define uma sociedade desenvolvida? Tecnologia e equilíbrio social. Sem dúvida. Né? Nós queremos equilíbrio social, não podemos ter pessoas... Você imagina ter uma pessoa na sua família que não consegue comer? Não podemos pensar que não tem acesso, né, a 3 refeições diárias. Quer dizer, nós temos o dever de construir uma sociedade equilibrada socialmente, né? E a redução do preço dos alimentos para que não tenha inflação de alimentos. Não tire poder aquisitivo da classe trabalhadora brasileira, né? E aí, o que é o programa? Como você fazia a reforma agrária até agora? Você tinha aquele velho mecanismo de desapropriação de terras improdutivas. E a desapropriação de terras improdutivas é um labirinto, que às vezes demora 7, 10 anos. E também vamos usar a frase terras improdutivas. Em outras palavras, você vai oferecer uma terra degradada para assentar a família. Quer dizer, nós estamos... Já vem com um problema crônico. Já vem com um problema. É como se você estivesse dando um carro velho, tá certo? Uhum. E achando que está dando uma Mercedes-Benz. Não, estamos dando uma Mercedes-Benz, está dando uma Brasília enferrujada para o sujeito, tá certo? Longe do lugar de mercado, sem capitalizá-lo, sem dar assistência técnica. Então, essa é a forma. Quais são as formas que a gente vai utilizar aqui? Primeiro, nós conseguimos viabilizar, e eu agradeço muito à Casa Civil, 500 milhões de reais para comprar terras, e muitas dessa terra nós já negociamos com os proprietários, com os parâmetros do INCRA, para que a compra fosse mais ágil. Nós vamos começar comprando muita terra que tem conflitos agudos, onde já morreram pessoas em conflitos. Nós estamos comprando. Segunda estratégia que a gente está usando é o Banco do Brasil, por exemplo, já tem muita terra no seu patrimônio. Só que está parado. Tomou a terra do sujeito que devia e está lá, não sabe Tá o que fazer lá com aquilo, parado. que ele não planta, né? Não planta. Então, o que a gente quer? Que passe isso para o Executivo, faça um encontro de contas e o Executivo destine a reforma agrária. Foi o que a gente já conseguiu nessa negociação. E aí eu dou graças ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que ajudou muito. Uma terceira estratégia do ministro Fernando Haddad e do ministro Jorge Messias é que você pode aceitar em dação em pagamento terra de grandes devedores. Eu já fui procurado por um devedor do seu estado. Do Paraná. Do Paraná, uma terra maravilhosa que ele quer fazer uma dação em pagamento. Isso o Estado brasileiro nunca aceitou, porque não queria esse bem, você entendeu? E, poxa, nós podemos assentar nesse bem, como esse do Paraná, e vamos assentar, né? A dúvida das pessoas é com relação a isso. Como o programa fala em facilitação da adjudicação de imóveis, aquele devedor que ainda tem esperança de recuperar sua terra estava com medo de que isso entrasse na famosa prateleira de áreas para serem desapropriadas. Nada que está indefinido, nada que está em processamento vai ser realizado. Tá certo? Vai ser feito de maneira criteriosa. E é uma dação voluntária. Voluntária, dação em pagamento. Dação em pagamento. Certo. Uma terceira estratégia também o Fernando Haddad nos ajudou, foi dizer o seguinte: os estados que tenham dívida com a União podem pagar com bens. Olha aí. Muitas vezes o Estado também tem áreas que estão áreas lá, não boas, tem condição de cuidar. Não tem condição de cuidar, áreas boas e que podem ser usadas para pagar a dívida, que ele está tendo que pagar em dinheiro. Se ele paga em terra, ele economiza esse dinheiro. Existe um número de quanta terra Não. precisamos? Nós temos uma meta. A meta nossa é de assentar nesses anos 290, incorporar o programa de reforma agrária, 295 mil famílias no mínimo, 300 mil famílias. Até o final do governo. Até o final do governo. Sendo que a gente vai assentar
74 mil famílias, né? O restante é reconhecimento, regularização, e, portanto, o núcleo central, no mínimo. Com isso, a gente conseguiria atuar nessas duas frentes. Uma de regularização, Não, uma de assentamento. uma de conflito, Ah, sim. conflito agudo, e a outra de acampamentos. Essas duas frentes. E também regularizando as pessoas. Elas ganhando Isso falta, título. documentação. Por exemplo, tem uma pessoa lá num lote do INCRA, né? E o INCRA tem um presidente excepcional, César Aldrich. Técnico, sério, competente, mas falta equilibrado, um sereno. Pouquinho de equipamento, falta gente. Não é isso. Nós estamos agora fazendo um concurso, você sabe disso, né? Sim. 700 servidores. E falta orçamento, mas nós vamos trabalhar para melhorar. E falta usar a tecnologia. Eu lembro que teve uma discussão a respeito de poder usar um vistoriamento remoto, algum tipo de drone. Hoje em dia é possível fazer seleção de imóveis por via satélite, mas que a gente não tem o permissivo legal para isso. Portanto, o regularizar, por exemplo, o sujeito tem um lote do INCRA, ou ele herdou dos pais, ou ele adquiriu dos irmãos, ou ele adquiriu de um terceiro, certo? Ele vai lá no BASA, ou no Banco do Brasil, ou na Caixa, ou numa cooperativa de crédito, e não consegue o crédito, porque não consegue provar que ele é dono daquilo. Sem dúvida. Então a gente está regularizando as famílias e reconhecendo os assentamentos estaduais no programa, que é o jeito deles terem acesso aos programas federais. As 295 mil famílias são no geral, parte em assentamento, parte em regularização, e essa estrutura de crédito, assistência técnica, etc., só para assentados? Não, para todos. Para todos, inclusive para os que vão ser regularizados. Por exemplo, o cara é regularizado, o BASA. O BASA fala, puxa, eu não posso dar crédito para o sujeito porque não tem provas de título. Vamos regularizar o cara, para ele entrar no sistema de crédito. Olha aqui, que magia. Excelente. Ele entrar no sistema de crédito para produzir. Lá no norte, o que a gente está? Qual é o nosso programa mais importante? São as florestas produtivas. É você recuperar as áreas degradadas com açaí, cupuaçu, cacau. Cacau e açaí são ouro. Hoje vale muito, muito. Então a recuperação de áreas degradadas com cacau, com açaí. Com espécies nativas, castanha de baru. São espécies nativas. Lá, castanha do Brasil, né? Castanha do baru aqui no Cerrado. E ao você recuperar essas áreas, você recupera as fontes de água e você também devolve à natureza o papel das florestas, né? E tem ganho econômico, porque se não tiver ganho, acontece o que acontece hoje, né? Vira madeira. Não funciona. Não funciona. Tem certos lugares no Brasil que pode ser uma recuperação de uma floresta produtiva para a produção de madeira. Não descarto essa hipótese. Mas hoje há uma exploração, muitas vezes, não todas, mas há predatórias. Ah, sem dúvida, sempre, né? Com bons e maus em todos os setores. Para a gente terminar, ministro, voou. Mas para a gente terminar, qual é o próximo passo? Qual é o fluxograma disso? Olha, desse programa é agora as aquisições. As aquisições, os editais de seleção e também os créditos. São editais de seleção, créditos, né? E nós vamos agora nos debruçar sobre alguns assuntos. Plano Safra. Nós queremos que esse crédito, Samantha, chegue no pequeno, não tirar do grande. Mas o médio, ele entra no Plano Safra nosso. O produtor de café entra, o produtor de leite entra, o produtor de soja entra, o produtor de milho, o produtor de hortaliça. Muita gente já está no Pronaf. Mas nós queremos que esse menorzinho também entre dentro do Pronaf. Existe um limbo, né? Do Pronaf, do que está antes do Pronaf e do que está logo depois, inclusive. É isso. Então nós temos que preencher. Uhum. Preencher, fazer com que esse sujeito entre no crédito. E a gente consiga fazer
com que ele tenha assistência técnica. Nós vamos discutir agora, Samantha, e se me permitir, eu vou falar aqui no teu programa, você não conta para ninguém. Não vou contar para ninguém, Tá gente. bom. O nosso tempo a gente passa, porque a gente tem informação. Que é a seguinte, nós vamos agora discutir um Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, para ver, potencializar. Hoje só 20% dos brasileiros têm acesso à assistência técnica, é muito pouco. É muito pouco. Como também poucos têm acesso a crédito e poucos têm acesso à mecanização, só 18%. Então nós podemos dobrar, triplicar a mecanização, a tecnificação. São esses os nossos esforços. Excelente. Olha, gente, eu gostaria aqui de deixar gravado, Rede Nacional, nada comprometedor, que a gente acredita no programa. Quero lhe agradecer e, como falei antes, lhe desejar aí sorte, que Deus lhe ilumine, porque Amém. a gente precisa. O Brasil tem um potencial gigante de produção. isso. E a gente precisa de paz no campo. E essa É paz no isso. campo é feita com justiça, né? É isso. Então é isso. Muito obrigada, ministro. Obrigada. A você que nos assistiu, continuamos aqui. Eu vou ficar aqui conversando com ele, mas infelizmente só semana que vem o AgroMais Entrevista. Até.